Brasil começou a ser criticado pelas queimadas da Amazônia na década de 70 e de lá para cá o país tem meio século quase de experiência com esse tipo de crítica, mas nos últimos anos aconteceu algo muito importante, que é que existe um novo regime de proteção ambiental chamado Acordo de Paris, e o Acordo de Paris é todo centrado numa premissa básica, que é a seguinte: no Acordo de Paris, cada país se compromete com reduzir queimadas num percentual que o país escolhe, e 5 anos depois ele é julgado por isso. E uma comissão de especialistas olha para a performance do país e diz: você cumpriu a meta que você mesmo estabeleceu ou você não cumpriu essa meta. O Acordo de Paris não tem um mecanismo capaz de obrigar o país a cumprir a meta. Então, a premissa do Acordo de Paris é que os países vão cumprir a meta, porque se não cumprirem a meta, serão criticados. A premissa disso é que a crítica é custosa, que os países preferem não ser criticados. Então a gente fez um estudo para descobrir se é verdade que essa crítica é custosa. E o que a gente descobriu foi fascinante. Foi tão fascinante que a gente terminou fazendo 3 estudos diferentes. Então vou começar contando um pouco como é que o brasileiro reage a críticas ambientais que vêm de fora. O primeiro resultado é um resultado importantíssimo, que é a ideia de que os brasileiros reagem de modo geral a críticas que vêm de fora com suspeitas sobre as intenções de quem critica, mas não reage de maneira negativa. Havia um medo de que críticas vindo de fora pudessem gerar uma reação nacionalista. Uma reação nacionalista virulenta, no sentido de dizer: muito bem, se vocês vão nos criticar, então a gente prefere ir embora do Acordo de Paris. Isso não acontece na opinião pública. A gente rodou uma série de estudos, de pesquisas de opinião pública para saber como é que o brasileiro reage, e o que a gente descobre é que brasileiros mais nacionalistas reagem de maneira mais negativa, mas de modo geral tem muito pouca demanda, mesmo em públicos nacionalistas, para reagir dizendo: então vamos embora do Acordo de Paris. Só que isso nos levou a fazer um segundo estudo. E esse segundo estudo faz a seguinte pergunta: sob quais condições você gatilharia a opinião pública brasileira para ela ser mais virulenta? O que precisaria acontecer para o público brasileiro dizer: quer saber? A gente não só vai rejeitar a crítica, a gente vai apoiar políticas públicas no Brasil que são o objeto da crítica. Por exemplo, vamos apoiar políticas de desmatamento agressivo. A gente queria entender o que precisa acontecer para essa dinâmica de gatilho resultar, né? E a gente descobriu o seguinte: tem uma coisa que gatilha o brasileiro, e gatilha o brasileiro muito radicalmente, que é a percepção de que o crítico está sendo hipócrita. Por exemplo, que o crítico vem dizer: o Brasil não deveria queimar a floresta amazônica, mas o país do crítico consome produtos da floresta devastada. Diante dessa informação de que o crítico está sendo inconsistente entre suas palavras e suas ações, isso provoca um movimento de opinião pública para rejeitar a crítica. Uma segunda coisa que provoca o público brasileiro é quando a crítica é feita numa linguagem cosmopolita. Em vez da crítica ser: o Brasil deveria parar de queimar a floresta amazônica porque isso afeta o interesse dos brasileiros, e a crítica é: o Brasil deveria parar de queimar a Amazônia porque a Amazônia é um patrimônio comum da humanidade. Isso gatilha o brasileiro. Em outras palavras, muitos dos países que criticam o Brasil, que usam essa linguagem cosmopolita, a Amazônia como patrimônio comum da humanidade, deveriam aprender a lição deste estudo e parar de usar essa crítica, porque essa crítica é contraproducente. Essa crítica faz com que um percentual expressivo da população brasileira queira reagir negativamente à crítica. É muito melhor do ponto de vista de políticas públicas internacionais que os críticos usem uma linguagem que é centrada nos interesses do Brasil, nos interesses dos brasileiros. Isso é muito mais eficiente.